Esse livro é bem simples, é um livro, sabe aquela leitura fácil de ler, não é aquela coisa pesada, aquele livro, nossa, que a gente não consegue chegar até o fim. Esse é um livro muito rápido, esse livrinho amarelo se chama Lógica do Consumo, de um autor chamado Martin Lindstrom. E a primeira conversa que a gente vai ter aqui, que está dentro desse livro, é sobre fumar. Dentro desse livro está escrito o seguinte, que todas as pessoas que fumam, que foram expostas a uma pesquisa, a uma conversa, disseram que ao enxergarem essas imagens, elas têm muita vontade de parar de fumar. Elas foram perguntadas sobre isso, elas disseram sim, se eu vejo a imagem que está atrás da carteira do cigarro, eu tenho vontade de parar de fumar. Pois bem, aí entra a questão. A pesquisa foi feita em cima de uma coisa que a gente chama de neuromarketing. Então, o que se faz? Se colocam eletrodos nas cabeças das pessoas e começa a se mapear, quando ela fala e quando ela sente alguma emoção, que áreas do cérebro que são ativadas, o que mexe no nosso cérebro quando ela olha aquela imagem, ok? É bem complexo isso, mas a gente já pode fazer isso, isso já está acontecendo no mundo do marketing. E, ao ativar a área, as imagens estimularam uma área chamada núcleos acômbios nos pesquisados. O que quer dizer essa área? Quer dizer que todo mundo que olhava para aquela imagem ativava essa área do cérebro, chamava núcleos acômbios, e essa área é responsável por prazer. E isso significa que as pessoas dizem que não querem mais fumar, mas sentem um prazer interno quando enxergam aquela imagem feia lá. E isso a gente não está fazendo uma alegação, não é leviano, isso é uma pesquisa, isso é um eletrodo que mapeia a área que ativa dentro do nosso cérebro. E isso a gente chama de neuromarketing. E o que é neuromarketing? É a evolução do marketing tradicional que estuda a ciência do comportamento do consumidor por meio da neurociência, que, por sua vez, o avanço da mesma trouxe para a publicidade e para o marketing a chance de buscar informações dentro da nossa cabeça e não mais só com o que a gente fala, porque por muitas vezes a gente fala uma coisa e faz outra. O cérebro pode tomar decisões antes mesmo de fazer consciente. Pois bem, isso é uma introdução, não fiquem com essa cara, não fiquem bravos comigo. O neuromarketing existe, mas ainda não está ao nosso alcance. Então não adianta agora a gente fazer uma palestra super legal, super animada sobre coisas do futuro ou do presente, mas que não estão no nosso alcance. Não está no meu alcance de trabalho e não está no alcance de vocês, não está no alcance do comércio local ainda. Isso ainda é para grandíssimas empresas. Mas eu preciso explicar para vocês aquilo para a gente entrar agora no nosso comportamento do consumidor, na nossa realidade de comportamento do consumidor. Vocês precisam entender que o que a gente fala não é exatamente o que a gente sente e não é exatamente o que a gente faz. E isso tem total a ver com o consumidor que compra o produto ou o serviço de vocês diariamente, seja na loja, na padaria, no sapateiro, na loja de tintas, não importa o lugar que seja. Então, olhando agora para o nosso assunto, a gente vai passar 3 slides para falar sobre consumo. O que é consumo, né? É a retaguarda de um sistema econômico da perspectiva social e ajuda a moldar uma sociedade. Eu conheço uma sociedade pelo que ela consome. Eu conheço uma sociedade que bebe chimarrão pelo consumo que ela tem de cuias, de bombas e de erva mate. Eu identifico aspectos em sociedades pelo volume de consumo que ela tem. O comportamento do consumidor compreende atividades diretamente envolvidas na obtenção, no consumo, descarte de produtos e serviços, incluindo o processo de decisão que precede essas ações. E também ele responde algumas perguntas como o que compram, por que compram, quando compram, onde compram, com que frequência compram e como consomem os produtos. E cada um de vocês olhe um pouquinho e pense no consumidor de vocês, que atitudes ele tem parecida com as coisas que a gente vai falar aqui. Pontos importantes. Cerca de 80% das nossas decisões diárias são inconscientes. A gente já começou falando isso sobre neuromarketing, que a gente fala uma coisa e faz outra. São inconscientes por quê? Imaginem um iceberg, aonde o Titanic bateu. Onde ele bate, aonde ele enxerga, é a ponta. O iceberg sempre será maior por baixo do que a ponta que aparece. É exatamente como isso. Isso é o que aparece. Ele é infinitamente maior pela parte de baixo.
E isso é o nosso corpo, as nossas atitudes, as coisas que passam na nossa mente são exatamente assim. Muito mais internas do que externas. Externas é só a pontinha, é a ação, o comportamento. Mas todas as necessidades, crenças, as nossas atitudes, percepções, motivações, nossos hábitos, nosso humor, isso tudo é muito interno. E por muitas vezes a gente não consegue externalizar isso. A maioria das coisas que fazemos a cada minuto do dia é inconsciente. A vida poderia ser um caos se a gente tivesse consciência de tudo. Imagina vocês agora, vocês estão pensando, inspira, expira, inspira, expira, mexe o braço, levanta o braço, baixa o braço, toma o chimarrão, vai, volta. Imagina se tudo isso vocês tivessem que fazer conscientemente, pensando a ação. Ia ser uma loucura. Escovar os dentes, dormir, amarrar o sapato, tudo ia ser muito louco. Então a gente dirigir, né? Dirigir é um grande exemplo. A gente começa a tomar atitudes completamente inconscientes. E quando a gente começa a tomar atitudes inconscientes, a gente começa a estruturar modelos mentais.